Oremos. Amadíssimo Deus e Pai que está nos céus, nesta manhã aqui estamos, Senhor, porque precisamos receber as Tuas bênçãos. E também, Senhor, precisamos compreender o nosso caminho em direção ao céu. Por isso, Senhor, nesse momento, nos abençoe os nossos dízimos, as ofertas, os dizimantes, pactuantes e todos aqueles, Senhor, que de alguma maneira se envolveram com o Teu Evangelho. Abençoe que tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Bom dia. Bom dia, crianças. Que legal vê-los aqui todos bonitos como vocês são, viu? Vocês são muito bonitos. Alguém já falou que vocês são bonitos ou não? Falaram para vocês? Legal. Oi. Quem chamou? Eu vou contar uma história, tá? E esses dias eu contei a história lá em Lucas capítulo 15. Tem 3 parábolas. E esses dias eu contei a do filho pródigo. E hoje eu vou contar da ovelha perdida. Tá ok? Vocês já são cansados de ouvir essa história, mas ela é muito bonita. É muito linda. Tá bom? E então, tinha um pastor que ele tinha 100 ovelhas. E todas as manhãs ele abria ali o curral, a porteira do redil, do curral ali, aonde ele colocava as ovelhas, e ele ia levá-la todos os dias para elas pastarem. Aquela gramado verdinho, verdinho, águas frescas e cristalinas. E toda a tarde, quando ele retornava para casa, para o redil, ele contava todas as ovelhas. Ele contava lá 1, 2, 50, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Não estava faltando nenhuma. Todos os dias ele contava as suas ovelhas. Um dos dias que ele levou aquelas 100 ovelhas para o campo, quando foi à noite, ele retornou, ele foi contar as ovelhas, e aí ele contou 96, 97, 98, 99, e estava faltando uma ovelha. O que ele fez? Você sabe? 96, 97, 98, 99, estava faltando uma ovelha. O que ele fez? O que ele fez? Lembra? Ele deixou as 99 e foi em busca da ovelha que estava perdida. E ele começou a gritar. Você imagina um dia igual hoje, formando para a chuva, e ele chamava a sua ovelhinha: ovelhinha, cadê você? E ele foi gritando, foi chamando, até que um momento ele ouviu a sua ovelha berrando, e ele chegou ali perto daquela ovelhinha,
Ele pegou ela no colo, ele colocou azeite nas suas feridas e colocou em seus ombros e foi embora todo feliz. E convidou os seus amigos para ir festejar com ele, porque ele diz: olha, a minha ovelha que estava perdida, eu a encontrei. E Jesus diz que ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E aí ele diz assim: o bom pastor chama as ovelhas e elas as conhecem e seguem o pastor. Quantos aqui quer ter Jesus como seu bom pastor? Você quer? Você, igreja, quer ter? Eu também quero ter Jesus como meu bom pastor. E eu quero ser uma ovelha que ouve as palavras do pastor e o segue. É o meu desejo para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé aqui. Chegam aqui pertinhos, vamos orar? Vamos? Vamos orar, crianças? Querido Pai, aqui são as ovelhas do seu redil, do seu pasto. São pessoas especiais para nós e nós colocamos essas vidas em tuas mãos, abençoando elas, abençoando seus pais e a nós como igreja, Pai querido. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok? Obrigado, tá? Bem, irmãos, então, dia 26/10, às 19h30, nós teremos aqui em nossa igreja o dia do reencontro. Não será feito no sábado, mas sim num domingo. Será um dia diferente. Então, traga você, o seu amigo, né, um ex-adventista, para esse dia teremos uma programação muito especial. Irmãos, vamos sair do nosso cerco, das cercas que nos envolve e vamos para os campos buscar as nossas ovelhas perdidas, porque Jesus está batendo a porta e nós devemos fazer a nossa parte. Amém. Bom sábado a todos. Bom sábado a todos. Amém. Agora melhorou. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias, vossas Bíblias, em Salmos 46, verso 10. Salmo 46, verso 10. Não sei como foi tua semana, se foi tumultuada, com problemas, com muita desgraça. Esse termo desgraça é onde não tem graça. Então é por isso que eu usei esse termo. Diz o verso assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Amém. Muito difícil aquietar-se às vezes quando as coisas estão caindo, quando a casa está tremendo, quando a tempestade vem. Lembre-se, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Amém? Eu queria dizer para vocês também que dia 25 de outubro, sábado que vem, né, Luiz? É o dia do pastor. Ligue para o seu pastor. Ore com ele. Mande um abraço para ele. Tire as diferenças com ele. É o dia do pastor. Que Deus abençoe todos os pastores que trabalham pela causa de Deus. E também, antes do hino, eu tenho muita alegria de hoje aqui ter aqui com nós o Silvio. Esses dias a gente marcou para ele vir num sábado, e daí o camarada teve um problema na máquina lá e assustou a gente. O médico levou ele fazer um exame bonito lá e ficou lá. Ficou fazendo férias no hospital lá. Mas hoje ele está aqui. Daqui a pouco ele vai vos falar: a irmã Fátima está aqui, a esposa dele. Aí os outros já conhecem. A irmã cabelo branco ali. Todo mundo sabe o nome dela? É mais conhecida que nó de 10. E o Luiz também. Mas, irmãos, a alegria que eu tenho no Silvio é o seguinte: quando a gente tinha uma igrejinha bem pequenininha nos fundos, o Silvio foi um dos nossos líderes. E eu não sou líder de nada, mas ele me ajudou muito. Por isso que eu fico assim, emocionado de ele estar aqui. Ele é meu amigo, ele trabalhou anos fora, tem muitos anos fora trabalhando. E agora, por enquanto, ele está trabalhando na portaria também. Não gosta de ficar dormindo em casa, vai trabalhar lá.
E a gente sempre conversa com ele lá. Então estou muito feliz, viu, Silvio, de você estar aqui. Tá? Todos vocês são meus amigos. Mas alguns a gente tem mais assim, afinidade, né? O Luiz, por exemplo. O Luiz vive me xingando, mas eu gosto do Luiz. Pensa, Luiz, vocês não viram, mas o Luiz xinga. O Gerson. O Gerson é outro. Vocês não sabem da missa a metade. Daí tem a tia. E tantos outros. Né? Então eu estou contente por estar aqui com vocês. E o hino que nós vamos cantar para iniciar o culto é o de número 382. Vamos cantar bastante alegres, felizes. Vamos colocar em pé e vamos cantar com entusiasmo, tá bom, irmãos? Querido Deus, nosso Pai, nesse momento em que se faz silêncio aqui neste templo, de um reconhecimento, de uma reverência em que estamos diante do Senhor, nosso Criador e mantenedor. Nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que tem feito por nós até aqui. Perdoe nossas falhas, reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da Tua graça, do Teu perdão. Querido Deus, eu não sei se às vezes é melhor chegar diante do Senhor como aquele que tem o primeiro encontro com alguém, meio preocupado com as palavras, sem saber o que falar para agradar, ou aquele que já tem uma confiança de uma convivência de muitos anos que não mede as palavras e abre o coração. E aqui, nesta manhã, há pessoas assim. Pessoas que têm um relacionamento contigo de longas datas. E outros, quem sabe, como aquele primeiro encontro, sem sequer saber o que falar. E aqui estamos, querido Deus. Todos nós reconhecemos que Tu és tão grande, tão poderoso, acima de tudo. É aquele Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa prece. Amém. Pai querido, te colocamos a cada pessoa que se achegou aqui nesta manhã, com aquelas dificuldades que temos, as nossas lutas, mas também com aquela alegria, o nosso entusiasmo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, te colocamos a cada um de nós, aqueles que se encontram, quem sabe, com o coração ferido por perder alguém, por ter alguém doente. Nós intercedemos por essas pessoas também, por aqueles que não podem vir aqui, problemas de saúde, lá onde eles estiverem, que o Senhor possa estar com eles. E aqui lembramos da Sandra, do Adalto, da Dona Maria, e tantas, a irmã Aurora, tantas outras pessoas. Te colocamos essas vidas em Tuas mãos. Pai querido, também te pedimos em favor do pregador desta manhã, o irmão Silvio. Nós sabemos que o Senhor tens usado este casal, esta família, por tantos anos em Tua causa. Que o Senhor continue se abençoando eles aonde estiver, que eles sempre possam estar fortalecidos pela Tua graça. Pai querido, fique conosco. Te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Daí, irmãos. Legal, não é? Eu hoje não tomei meu remédio para o coração, mas quando vejo essas coisas assim, mano, eu fico muito emocionado. E vou contar para vocês por quê. Nossos queridos irmãos adventistas do mundo
fazendo o seu trabalho. Não é lindo, irmão? Não é bonito ver tudo isso aí? Não dá vontade de você correr o mundo, fazer as coisas também? Fala a verdade, irmãos. A igreja adventista, a igreja de Deus, sabe onde começou, sabe para onde vai. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você sabe para onde você vai? Meu sermão nesta manhã, irmãos, tem o nome de Vamos Vencer a Corrida. E foi alguém muito especial que escreveu isso aí, sabíamos? Então nós temos 1000 motivos para estar feliz. Fico pensando assim, enquanto o mundo por aí corre atrás dos seus problemas, das suas lutas, tem um povo que todo dia é feliz porque abre a Bíblia, ora a Deus, entrega seus problemas, corre o dia, passa o dia fazendo uma porção de coisas e no final de semana para tudo. E se encontra aqui feliz para aprender mais, para ver onde que está errando, o que precisa fazer para melhorar. E eu, ao estar aqui nessa igreja, eu fico muito feliz. Eu estar em qualquer igreja adventista, eu fico feliz, mas aqui me traz bons momentos da minha vida, bons amigos. Criancinha que eu vi que nem hoje, aqui sentadinha aí, já estão aí, ó. Adultos, trabalhando, com filhos. Que bênção, né, irmãos? Como a vida corre assim. Fico triste por aqueles que eu não vejo, por aqueles que eu sei que estão fora dos caminhos do Senhor, que estão lutando. Mas fico muito feliz de ver muitos aqui que já cresceram, que hoje já fazem a diferença na obra do Senhor. Então eu quero desejar aqui a todos um feliz sábado, um bom dia. Ao querido internauta que pode estar vendo nesse momento, que vai ver depois, que preste atenção, que é uma mensagem ao coração de cada um de vocês. Ao internauta que muitas vezes está sozinho, na sua casa, solitário, Deus tem um plano para você. Eu tenho 2 alegrias no sábado, muitas alegrias, mas 2 principais. Uma é ir na igreja, assistir o culto. E a segunda, quando eu corro para casa e chego e faço o quê, Natália? Ligo a internet. E ligo num site chamado assim, BR Chapel. C-H-A-P-E-L. BR. Boca Raton Chapel. Por quê? Porque lá nessa igreja está minha filha Bartira. Lá em Boca Raton, na Flórida. E eu vejo lá então quando ela dirige o louvor, quando a minha netinha vai lá e faz a carta missionária, quando a minha netinha faz as coisas. E às vezes o pastor diz assim, irmão, receba um abraço nuestro com carinho. E esses dias eu fiquei doente, falei para a Bartira, pede oração aí, porque eu também sou membro dessa igreja. Faz algum tempo que eu assisto, que eu oro. Quase todos os sábados nós corremos e vemos o segundo culto. Porque lá é umas horas adiantadas da gente. Então, chego correndo na igreja, ainda dá tempo de ver o culto, assistir o culto. E eu sei o que é ser um internauta. Tá apreensivo ali, quer saber a palavra, ver as músicas, ver os irmãos que eu conheci lá hispanos, falando às vezes em espanhol, às vezes em inglês, mas estou assistindo o culto lá e eles predicando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. Então, quando eu vejo um vídeo que nem esse, eu sei que a minha igreja é uma igreja atuante. Eu sei que vocês têm um site aí, onde muitas pessoas devem acessar, e você mesmo deve acessar. Você deve dar para o seu amigo, olha, teve um culto, assista nisso aí, você vai ver, né? Nós divulgaram a nossa igreja porque eles estão divulgando a palavra de Deus. Mas fico feliz por todos os irmãos que eu vejo aqui, viu, irmãos? Pelo Sebastião, vejo o Sebastião, o Jacksandro, a semana inteira correndo. Fico admirado de ver tanta... Agora está começando um novo prédio lá atrás, nós trabalhamos, do nada. Eles vieram e derrubaram tudo.
Esses dias eu estava já lá medindo e fazendo aquelas marcação para estaca. Eu falei, poxa, que Deus bondoso esse, né? E agora já tem umas estacas lá no chão, daqui uns dias vai ter um prédio novo lá da União Sul. E esses dois camaradas têm muito a ver, viu, irmãos? Vários irmãos adventistas trabalham lá e eu fico tão feliz por isso, porque Deus não para. Então Deus tem um propósito. Por isso vocês precisam orar bastante uns pelos outros, olhar por eles que estão na liderança, que muitas coisas Deus vai requerer deles. Muito bem, queridos irmãos, eu podia hoje falar uma porção de assuntos, sabe? Aquele dia o dia que eu vim aqui para pregar, eu estava preparado com um assunto muito bonito. Mas daí fiquei doente e fui para o hospital. Lá no hospital eu pude entender qual era o plano de Deus. O mesmo assunto que eu falei, que eu tinha preparado aqui, eu pude pregar para um amigo meu de quarto ali. Hoje até estava esperando ele aqui. Aí no sábado que eu ia pregar, eu já estava em casa, mas ele veio aqui. Veio, assistiu aqui à escola sabatina, ficou um pouquinho, agora ele está operado. Ele tem um câncer na cabeça e operaram e ele disse que está bem, mas eu tenho falado com ele quase toda semana. Daqui uns dias os irmãos vão visitá-lo. Eu vou passar o endereço para o Sebastião, o Luiz, para vocês. Visita ele. Ele mora aqui pertinho do irmão Alvino, por aí, em algum lugar. Uma pessoa muito boa, precisando muito escutar a palavra do Senhor. Orem por ele, o nome dele é Israel. E Deus tinha esse propósito de eu falar com ele sobre esse assunto, por isso Deus me levou para lá, para o hospital. E eu, graças a Deus, passei por isso, já estou bem, né? Tá tomando meus remedinhos, né? Então, tinha muitos assuntos que nós podíamos falar sobre os 144 mil, o selamento. Nós podíamos falar sobre a janela 1040, que todos nós, como adventistas, temos que estar preparados, temos que estar prestando atenção na janela 1040. Nós temos tudo a ver com isso. Eu queria também poder falar com vocês sobre as pedras do Rio Jordão. Eu queria falar também sobre o Siga a Bíblia. Tá bom? Você com certeza deve estar seguindo a Bíblia por aí. Se você está fazendo reavivamento e reforma, você está seguindo a Bíblia. Se você não está, aí é tempo ainda de começar. Vai terminar na próxima conferência geral, leitura da Bíblia. Eu quero que vocês também estejam lá. Eu poderia falar sobre o Islã, muito sério, a esperança do Islã. O que está acontecendo aí com o povo, os muçulmanos, com esse povo, sabe? Muitas coisas. Mas nessa manhã, especificamente, irmãos, depois de ver todos os assuntos, eu achei que deveria falar este assunto que vamos falar agora. Vamos vencer a corrida. Então, vou convidar agora que nós vamos achar algumas passagens, vamos ler, depois durante o sermão, você pode fechar só a sua Bíblia e prestar atenção. Então, abra primeiro em Filipenses 2. Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quero que você leia também Filipenses 3, o verso 12 ao 16. Filipenses 3, 12 ao 16, diz lá no 12: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, diz Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos.
Eu quero que você abra também Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:1. Está falando sobre a igreja de Sardes. E diz o seguinte. Diz lá: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Acho também em Apocalipse 3:17. 3:17 diz lá: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos ver Apocalipse 2:9 também, irmãos. Para Esmirna, Deus está escrevendo: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu queria que você achasse também aí Neemias 6:3. Neemias 6:3. Ok, diz lá: enviei-lhes mensageiros a dizer, eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Vamos ler mais 2 passagens. 1 Coríntios 9. Verso 24 ao 27. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Apóstolo Paulo falando: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em todo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas muro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E a última, irmão. Romanos 14:10. A 12. Romanos 14:10 até o 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida do Senhor, diz o Senhor, diante de mim se dobrar todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Muito bem, querido irmão, você pode fechar a sua Bíblia se quiser. Eu vou citar depois algumas passagens aqui, mas eu tenho a passagem que vou ler para os irmãos. O Serginho, filho da irmã Adelaide, fez um cartazinho aqui para mim, ó. Como sempre fez, né? Mas quase 30 anos atrás, tudo que eu pedia para ele, ele fazia. Aqui nessa parede, ele cansou de fazer murais, né, irmão Luiz? Lembra? Vocês são mais antigos. O Serginho fez aqui um mural de uma biga romana. Uma biga romana. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a biga grega. Essa aqui é bem luxuosa, né? Tem espaço para mais um, é toda adornada.
Mas nós vamos falar de uma corrida, irmãos. E quando a gente fala assim sobre corrida, quando você quer buscar alguma coisa, você vai olhar o que as pessoas fizeram para dar certo. E eu sempre gostei de olhar a biografia das pessoas. O que as pessoas fizeram, o que deu certo, por que deu certo. E hoje nós vamos ver a biografia um pouco de Paulo, a biografia espiritual de Paulo. E eu penso assim que uma das maiores alegrias nossas quando nós chegar no céu vai ser conhecer essas pessoas, igual Paulo, Salomão, Josué, tantos, né? E eu achei ali na Bíblia da Mulher, na página 213, na Bíblia da Mulher, que eu gosto de ler a Bíblia da minha esposa, e traz muito mais informações, diz assim que os ancestrais de Paulo remontavam a Jacó, que depois se tornou Israel, através de Raquel, a esposa favorita de Jacó, e seu muito adorado Benjamim, o caçula e único filho a nascer na terra prometida. A tribo de Benjamim produziu o primeiro rei de Israel, Saul, razão pelo qual Paulo recebeu o nome de Saulo ao nascer. Era descendente de Saul. Então nós vemos aí um homem que nasceu na diáspora, quando o povo estava se afastando, o povo foi tirado da sua terra, quando eles estavam lá. Paulo nasceu nesse meio e se criou no meio romano. E ele era como era porque ele foi criado daquele jeito. E depois ele encontrou o evangelho. Então, o que nós queremos chegar aqui, que Paulo, quando ele fala dessa corrida, todavia andemos nessa corrida, Paulo está mostrando o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Por isso que Paulo, para nós, quando nós começamos a falar de Paulo, nós achamos que ele era um estrangeiro nas coisas de Deus, que depois ele veio, ele já sabia muitas coisas. Então, Paulo usa bastante figuras que era conhecida para ele na época. Ele usa a figura militar, tem as passagens que dizem revestivos de toda a armadura, porque a vida do povo naquela época era ver soldados e mais soldados. Hoje nós não vemos assim soldados tanto armados, só vemos no desfile de 7 de setembro. E Paulo era o dia a dia, era dele, por isso que ele escreveu revestivos de toda a armadura. Nós vemos também ele falando sobre arquitetura, quando ele fala sobre a habitação de Deus. Nós vemos ele falando também sobre agricultura, quando ele diz assim, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E nós vemos ele falando também sobre a parte atlética, que é sobre a corrida. Porque a corrida era um momento importante para eles nas cidades. Tivemos recentemente aqui agora a Copa do Mundo. Vamos ter breve aí as Olimpíadas. E para eles, um dos momentos altos da vida desse povo era quando acontecia as grandes corridas. E ele estava falando aqui da corrida da Grécia. Então a Bíblia aqui não deixa claro se era uma corrida de cavalos, de carros ou era uma corrida a pé. Mas dentro do que os estudiosos da Bíblia encontraram, eles acharam que é uma corrida de carroça, de biga, uma biga. Então aqui tem alguns pontos que falam assim, que esses carros gregos eram usados nos Jogos Olímpicos. E, na verdade, era uma plataforma. Esses carros era só uma plataforma embaixo. Por isso que eu falei para você que essa aqui é muito chique, porque a grega mesmo só tinha um tablado, essas rodas bem aqui pertinho, e só cabia um homem ali. E ele, ao fazer a corrida, nós pensamos que é muito fácil, né? Você entrar ali numa carroça dessa e ir correndo por aí. Eles tinham também o seu circuito para fazer. E quem anda de moto aí, quem andou a cavalo, quem anda de moto principalmente, eu andei muito pouco de moto. Um dia eu saí com um amigo meu, ele dizia, nós vamos lá em tal lugar, nós tínhamos poucos minutos. E quando chegava na curva, a moto ia para cá e eu ia para cá. Ele falava, não, você tem que acompanhar a moto, senão você me derruba. E a mesma coisa, irmão, numa corrida dessa aqui, onde não tinha nada, só tinha a rédea para você segurar. E aqui era mostrado, então, a destreza desse homem que estava fazendo a corrida. Ele tinha que saber a hora que ele tinha inclinado para os lados, ele tinha que saber a hora que ele tinha que retesar seu corpo, ele tinha que saber. E Paulo usou tudo isso para mostrar para nós que nós, na nossa vida espiritual, temos que ser assim também. Temos que saber correr a corrida espiritual para que você
Não ache que você só está ganhando. Não ache que só por você estar ali você vai ganhar. Que tem muitas coisas. Então aqui tem umas partes que diz assim que todo cidadão para participar dessa corrida, ele tinha que ser um cidadão grego. Se ele não fosse, ele não podia correr. Nós, para participar da nossa corrida espiritual, nós temos que ser cristãos. E Deus já nos dá essa condição de sermos seus filhos. Então nós temos a cidadania para o céu. Mas, apesar de serem gregos, ou apesar de nós ser cristãos, não quer dizer que vamos vencer a corrida. Só por isso. Então aqui em Filipenses 3:20, Paulo lembra que nossa pátria está nos céus. E uma vez que já somos filhos de Deus, por meio da fé em Cristo, temos uma responsabilidade de completar a corrida. Correr, mas completar a corrida. E de alcançar os objetivos que Deus estipulou para nós. Diz aqui em Filipenses, que nós já lemos, diz aí, desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua o vós tanto querer como realizar. Cada cristão está numa pista de corrida. Cada um. E eu fiquei imaginando quando vi isso aqui, irmão, cada um de nós numa raia. Eu não posso, a minha esposa não pode correr na minha raia, e eu não posso correr na dela, porque é a minha corrida. E eu tenho que fazer a minha parte. Por isso que quando um atleta desse, nessas corridas, nessas Olimpíadas, quando ele chega por último, apesar dele estar por último, muito atrás dos outros, ele é aplaudido pelas pessoas, porque ele completou a corrida. Apesar das adversidades, ele completou. Nós, irmãos, somos iguais. Nós estamos numa corrida e cada um tem a sua pista. Cada um tem o seu caminho. Cada um vai ter os seus revés. Cada um vai ter a sua luta. Tem horas que você tem que correr mais, tem horas que você tem que correr menos. E você tem que estar preparada para essa corrida. Se você não estiver preparado, você não consegue. Então aqui tem uns pontos para nós alcançar essa corrida. Diz assim, irmão, em 1 Coríntios 3, 11 a 15, diz assim pois se você construir sobre o ouro, ou sobre a prata, ou sobre pedras preciosas, ou madeira, ou ferro, que não seja a base de Jesus, de nada adiantará. Você pode estar fazendo a sua vida, a sua carreira, sua vida baseada em algumas coisas, talvez alguns no estudo, talvez alguns na família. Se não for em Jesus, de nada adiantará. E daí tem alguns passos que nós precisamos seguir. O primeiro passo disso é insatisfação. Você acredita que o cristão tem que viver insatisfeito? Os Filipenses 3,12 diz aí, não julgo ao haver alcançado. Você pensa, irmãos, que porque você se batizou dentro da igreja, porque você já vem na igreja há muitos anos, você já alcançou a salvação? Paulo diz assim, não julgo haver alcançado. Se Paulo que diz isso, irmão, que passou por todos os problemas que ele passou, que antes perseguia o povo de Deus e depois se tornou um pregador, se ele acha isso, que ainda não alcançou, quanto mais nós ainda, irmãos, que ainda temos tantas coisas para fazer. Então não podemos ficar satisfeito com a nossa vida espiritual. E aqui ainda diz assim, nós temos que ter uma insatisfação santa. Estudei a lição? Estudei, mas preciso estudar mais. Eu li a Bíblia, eu li, mas preciso ler de novo, preciso entender mais. Eu ajudei a igreja nas coisas que a igreja eu fiz, mas eu tenho certeza que eu podia fazer mais. E também, irmãos, muitos cristãos contentam-se com a própria situação, pois comparam a sua carreira com a dos outros. Eu não posso me comparar com o irmão Luiz. Eu não posso me comparar com a irmã Adelaide. Eu não posso me comparar com ninguém. Às vezes, mas nós temos essa mania, sabe, irmão? De achar assim, eu sou tão bom quanto aquele. Ou eu sou melhor que aquele. Porque eu faço isso. Eu não falto às quarta-feiras, eu não faço domingo, eu não falto ao sábado, eu trago meu dízimo. Nós temos essa mania, sabe, irmão? Nos comparar. E eu lembrei disso quando li isso, quando tem a corrida que a gente vê nos filmes, né? Um está na frente e um pescoço na frente. E quando o outro chega pertinho, que emparelha, o que o outro faz?
Uma risada sarcástica, assim, né? Que alcancei. Já vou te passar. Na vida cristã, mas nós não podemos olhar para a vida do outro. Nós temos que correr por nós. Se possível, ajudar o outro, mas não nos basear no outro. Diz aqui que se Paulo tivesse comparado com outros, ele seria tentado a se orgulhar. Porque ele era o melhor. Ele podia ter se comparado com qualquer um da época dele e dizer, não, todos são inferiores que eu. Eu sou melhor, eu falo várias línguas. Eu participei aí da liderança, eu conheço tudo sobre Roma. Ele podia, mas ele podia se orgulhar. E o livro aqui nos diz que quando nós nos comparamos com os outros, nós nos orgulhamos. Eu não sou assim. Eu procuro fazer certo. Como se eu estivesse justificando o meu erro, que o meu erro está bom assim para mim. Não devemos fazer isso. Outra coisa, em várias ocasiões a Bíblia adverte sobre o perigo de iludir-se quanto à própria condição espiritual. É dito da igreja de Sardes, tem nome de que vives e está morto. Sabia disso, irmão? Eu já cansei de ver muitos irmãos dentro da igreja, trabalhando, fazendo tanto, mas, assim, mas a sua vida de pregação, era uma vida morta. E nós não podemos dizer, estou dentro da igreja, estou quantos anos estou dentro? Muitos anos. O que eu fiz? Você tem que olhar para trás e dizer, eu fiz, eu estou fazendo, eu sei que posso fazer melhor, por que eu não faço? E aqui ainda diz assim, mas ao realizar essa avaliação, quando nós nos avaliamos, irmão, como é que eu estou, nós corremos o perigo de duas coisas. Uma, nos considerar melhor do que nós somos. E eu não posso achar que eu sou melhor do que eu sou. Eu tenho que ser realista. Eu tenho que ser muito bom comigo, mas dizer, não, Senhor, eu realmente, essa semana não estudei a lição. Eu não tenho estudado. Eu tenho comprado a lição, mas eu não tenho estudado. Aliás, eu nem compro uma lição. Então, nós temos que ser realistas, porque eu tenho que considerar, eu posso me considerar melhor do que eu sou. E também eu posso me considerar pior do que eu sou. Sabe, irmão, muitas vezes nós estamos fazendo as coisas para Deus e queremos fazer melhor, mas na nossa humildade, na nossa simplicidade, diante daquilo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo nosso melhor. Mas às vezes Satanás vem e toca na nossa mente e quer que nós nos sintamos pior. Eu já vi muitos irmãos e irmãs dentro da igreja, até adolescentes, jovens, com depressão, achando que não é um bom cristão. Eu faço as coisas, mas assim não está certo. Tá, não. O inimigo nos atacando. Então nós temos que ter o equilíbrio. Tem alguns pastores nossos que já pregaram muitas vezes sobre isso, sobre você ter equilíbrio na vida natural, normal e na vida espiritual. Se você está muito espiritual e a tua vida normal está abaixo, está errado. Se você tem a tua vida muito natural e pouco espiritual, está errado. Nós temos que ter equilíbrio para todas as coisas que nós fazemos. Então, o primeiro ponto nosso era insatisfação na vida cristã, precisamos melhorar. Segundo ponto nosso é dedicação. Uma coisa, essa é uma expressão, uma coisa, quando Paulo diz ali, uma coisa eu te digo, essa é uma expressão importante para a vida cristã, só uma coisa te falta. Paulo diz ali, disse Jesus para o rico, só uma coisa te falta. Jesus disse também, pouco é necessário mesmo, só uma coisa, falou para Marta. Uma coisa eu sei, exclamou o homem que passou a ver pelo poder de Deus. Foi esse Jesus que me curou. Uma coisa, peço ao Senhor e buscarei, testemunhou o salmista. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas, enquanto na verdade o segredo é concentrar numa coisa só. E quando fala assim que você está envolvido com muitas coisas, diz assim, uma coisa eu sei, eu preciso fazer isso, e eu vou fazer isso. Eu estive lendo a história de Moody. Moody foi um grande pregador, ele se baseou e aprendeu com Spurgeon. E Moody, antes de 1871, Chicago era uma cidade pior do que São Paulo, grande, só que muito mal estruturada. E uma senhora tinha uma casa antiga, e ela pegou essa casa antiga, que tinha uns quartos grandes, e fez vários quartinhos. E pôs muita gente para morar ali em Chicago. Então ela tinha uma pensão. Aconteceu que um desses hóspedes dela
ao fazer uma comida, botou fogo na casa dela. E vocês sabem aqui como são as favelas no Rio e São Paulo, uma grudadinha na outra. Chicago era assim. Pegou fogo naquela casa e queimou quase toda Chicago. Quase toda. 95% de Chicago foi queimado. E a história que eu li de Moody é assim, que Moody, antes desse incêndio, ele estava envolvido, ele queria pregar e divulgar a escola bíblica que ele tinha começado. Olha, nós temos uma escola bíblica, nós temos uma voz da profecia, nós temos um novo tempo. E ele queria pregar isso. E ele está envolvido também com a Associação Cristã de Moços, que ele queria juntar os jovens. Ele tinha encontros evangelísticos, ele tinha uma porção de atividades que ele não conseguia dar conta de pregar o verdadeiro evangelho. Então diz assim que depois do incêndio, quando queimou tudo, ele tomou o propósito de se dedicar exclusivamente ao evangelismo. Eu pergunto para você, querido líder aqui da igreja, e eu tenho visto isso muito nas igrejas, viu, irmãos? Muito. Meia dúzia de irmãos líderes carregaram a igreja toda nas costas. Um irmão fazendo tudo. Pastor isso, pastor aquilo, e jovem. Não, irmãos. Nossa igreja é uma igreja grande, muito bem organizada, pelo Espírito de Deus. Essa igreja tem a estrutura que tem, é pelo Espírito de Deus. Nós temos aí uma associação, uma união, nós temos aí o pastor, nós temos o primeiro ancião, os anciões, os líderes de cada departamento. Acontece, irmão, que muitas vezes um desses departamentos, 2, 3, estão falhando, e os anciões, ou pastor, ou alguém, uma irmã, líder, começa a tomar essa carga sobre si e querer fazer todo o trabalho sozinho. Eu não estou falando para quem trabalha. Quem trabalha, trabalha, já sabe que faz. Eu estou falando para quem não trabalha. Como está a carga do teu líder? Como está a carga do teu pastor? Como está a carga do primeiro ancião? Você tem dividido com eles? Você tem se preocupado um pouco? Você acha que aquela irmãzinha que fica ali na portaria, o irmão... Eu deixei isso aqui mesmo de propósito, sabe, irmão? O Serginho fez, eu tive a intenção de entregar para o Sebastião, fazer um cavalete essa semana, ou o Jacksandro, mas fui segurando. Eu digo, não vou levar assim porque alguém vai me ajudar. O irmão correu e fez aqui. E eu gosto tanto, irmão, quando as pessoas participam comigo nas coisas, sabe, irmão? Eu gosto tanto, eu sou assim do tipo da pessoa que, se eu vou fazer um sermão, eu ligo para um, eu ligo para outro, pego uma fotografia aqui, pego um hino ali, o que você acha? Irmão, pode fazer isso? Irmão, eu gosto de envolver muita gente nas coisas que eu faço, sempre fui assim. Então, mano, nós precisamos tirar a carga dos nossos irmãos. Uma igreja linda, é bonita, funciona tudo direitinho, porque alguns estão tomando conta, mas e a sua parte? E aquilo que você não fez ainda, que você ainda pode fazer? Então, eu fosse você, a partir de agora, irmãos, eu sei que tem muitos trabalhando aí, porque às vezes eu vejo aqui na internet, eu sigo por aí, alguns irmãos no Facebook eu tenho falado, eu vejo, mas eu garanto para os irmãos que a carga maior está em cima de uma meia dúzia e que precisa dividir. Quando Moody separou tudo isso, quando ele parou e só fez o evangelismo, que é o que ele deveria fazer, que talvez você tenha que fazer, dar estudo bíblico, começando pela sua esposa, começando pela sua família. Quem sabe a hora que você dizer assim, não, eu estou cantando demais, eu estou fazendo tal coisa demais, eu preciso dividir. Aí a sua vida começa a correr do jeito certo que tem que correr. Então aqui, irmão, diz assim que depois que Moody fez isso, ele se tornou um especialista em evangelismo. E aí as coisas mudaram. E mudaram bastante. E o terceiro item que eu queria falar para os irmãos, então, é sobre direção. O incrédulo é controlado pelo passado, mas o cristão participa da corrida olhando para o futuro. Onde eu quero chegar? Jesus vai voltar por tudo que está acontecendo? Vai voltar. E como é que eu vou estar pronto quando Jesus voltar? Então, diz assim que, a Bíblia fala assim que o cristão deve estar voltado para o futuro, esquecendo das coisas passadas. Mas aqui diz assim, convém lembrar que a terminologia da Bíblia, o verbo esquecer, não significa deixar de lembrar. Eu vou esquecer tudo que eu fiz, não é isso. A menos que se trate de um caso de
hipnose, alguma coisa assim, mas às vezes desejamos ter a capacidade de apagar certas coisas da memória, mas sabemos que isso não é possível. Na Bíblia, esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por aquele pensamento. Às vezes eu estou dentro da igreja e assim, puxa, eu fui tão pecador, eu não sou digno de passar uma lição, não sou digno de... Então Deus diz assim, esqueça disso. Como eu também já esqueci. Deus, na verdade, não esquece das coisas, mas diz assim, isso já não me importa mais. Então esse tipo de coisa não me importa. Se aconteceu alguma coisa, não, eu quero a partir daqui ajudar. Então isso é eu ir numa direção. Outra coisa, irmão, determinação. Prossigo, diz Paulo no verso. O mesmo verso é usado em Filipenses 3,12 e tem o sentido de um esforço intenso. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo uma caça. Um indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, nem lendo livros. Antes, o atleta bem-sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer. Eu posso passar a vida inteira aqui escutando bons sermões, escutando boas lições, e no final eu não vencer porque não tinha determinação de ser salvo, de chegar ao fim da corrida. E aqui também, irmãos, está falando sobre disciplina. Não basta correr com disposição para vencer a corrida. O corredor também deve obedecer às regras. Sabe, irmãos? Às vezes a gente vê por aí esses concursos de música, concurso disso, concurso de comida, tantos concursos, e a gente nem sabe a quantidade de regras que está atrás disso. No tempo das corridas gregas também era assim. Primeiro passo, você tinha que ser grego, senão você não corria. Segundo passo, você tinha que ter estatura, tinha que ter físico, você tinha que ter algumas coisas. Nós aqui, irmãos, na nossa corrida aqui como cristão, nós também temos que ter disciplina. Tem você guardado o sábado como deveria? Tem você devolvido o seu dízimo e suas ofertas do jeito que deveria, para que o evangelho chegue no mundo inteiro, como nós vimos aí? Tem você orado pela liderança da tua igreja? Tem você orado de manhã quando você levanta? A primeira coisa que você faz é orar a Deus, é buscar a palavra de Deus através da Bíblia, é ser reavivado. Tem você feito isso? Tem você sido bem displicente nessa parte, bem cumpridor, ou você está dizendo assim, ó, se der eu faço. Eu sei que muitas vezes, irmão, muitos dos irmãos aqui estudam, trabalham até tarde, muitos deitam muito tarde, levantam muito cedo, mas, irmão, você tem que se disciplinar. A vida cristã é uma vida de disciplina. Se você não tiver o hábito de orar, você nunca vai aprender a orar. Se você não tiver o hábito de ler a Bíblia, você nunca vai conseguir ler a Bíblia toda. Eu vejo muitos irmãos que faz anos que estão na igreja, não conseguiram ler a Bíblia toda, do começo até o fim. Com inteligência, sabe, irmão? E também, irmãos, assim, não adianta eu estar dentro da igreja se eu não consigo nem fazer uma assinatura da lição para mim. Sabe? Então não tenho disciplina. E Deus quer que você tenha disciplina. Conta aqui, irmãos, que um dos maiores atletas norte-americanos, chamado Jim Thorpe, em 1912, ele ganhou nas Olimpíadas de Estocolmo. Ele venceu o pentatlo, o decatlo também. Ele foi herói dos jogos naquele ano. E fala assim que no ano seguinte os oficiais descobriram que ele já tinha jogado num time de basquete semi-profissional. Então ele não era amador. E uma das regras para aquele jogo, você tinha que ser amador. Hoje em dia não, pode jogar muitos atletas aí que não é uma regra, mas naquele tempo só podia correr quem fosse amador. E ele não era amador, ele era semi-profissional. Quando descobriram isso, tomaram todas as medalhas dele de novo. Será que um dia, quando nós estivermos na hora do julgamento final, Deus vai dizer assim, não te conheço. Eu vou dizer, mas Senhor, eu preguei, eu fiz tanta coisa. Não te conheço. Você não seguiu as normas. Então, Paulo, quando diz assim que um atleta em tudo ele se domina, o atleta que se recusa a treinar é desclassificado. Mas também é o atleta que transgride as regras do jogo. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas do jogo. Deus, no final, vai nos cobrar uma porção de coisas. E não vai dizer assim, não, você até que foi bonzinho, você dava alimento para quem passava na sua rua, você trazia roupa usada para a igreja. Então,
pronto, você passou para o céu. Não, Deus não vai ser assim. Diz aqui também, mas que o relato bíblico é repleto de gente que começou a corrida com grande sucesso, mas fracassou na final por não atentar às regras de Deus. Perderam a recompensa, foi o que aconteceu com Ló, com Sansão, com Ananias e Safira, e pode acontecer conosco também. É empolgante participar diariamente da corrida, olhando firmemente para Jesus. Sabe, irmãos, o meu apelo nesta manhã para você e para mim, cada vez que eu faço um sermão disso, irmão, quando eu vou marcando os pontos aqui, vou desejando para a minha igreja, eu primeiro faço para mim. Meu primeiro apelo é, vou orar mais. Quer você orar mais, irmão? Vamos orar mais? Vamos orar mais de madrugada, mais vezes durante o dia? O segundo apelo que eu faço para mim mesmo, vou ler mais a Bíblia. Quer você ler mais a Bíblia? Entender mais? Vou falar mais com Jesus. Quer você falar mais com Jesus? Quer você ver Jesus nas pessoas que você pode ajudar? Porque sabe, irmão, o que me incomoda muito, uma coisa que me incomoda muito dentro da igreja, mas muito mesmo, que eu sofro por isso, que nós temos tudo para ser melhores. Sabemos das coisas todas. Nós pregamos, nós cantamos, parece que nós até vivemos uma vida cristã correta. Mas na hora do eu fazer de verdade, eu não faço. Eu não sou aquele que deixa agora à tarde, até de comer, às vezes, fazer uma visita, ou deixa até alguma coisa para vir naquela reunião que é tão importante para a igreja, sabe, mano? Então eu preciso falar mais com Jesus sobre o eu. O que eu posso fazer com o meu eu e como eu posso melhorar a minha vida antes que Jesus venha. Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu posso estar bem firme na fé, mas dar uma vacilada agora e de tarde eu morrer. Será que eu estava preparado? Então diz aqui, nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 17. Que Deus, nosso querido Pai, possa nos entender. Que às vezes, irmão, eu até tento me entender mais. E eu não consigo me entender bem, sabe? Eu sei que muitas vezes nós, como cristãos, não pensamos que nós nos entendemos. E às vezes nós estamos caminhando errado. Eu queria que você, nesta manhã, você pensasse realmente, estou numa corrida. E eu preciso chegar lá. Não preciso chegar na frente de ninguém, nem atrás de ninguém. Mas eu preciso chegar lá, porque a minha corrida é só minha. Deus não está fazendo que o outro corra por mim, a minha corrida é só minha. E eu fico muito feliz aqui de ver alguns irmãos que não eram da igreja e hoje estão aqui na igreja. Fico muito feliz. Eu lembro que alguns irmãos aqui, muitas vezes as pessoas oravam por aquele outro irmão, e hoje eles estão aqui. E fico muito contente. E espero que nenhum de vocês possa, que se Jesus voltar logo, como Jesus está voltando, vai ser muito breve, eu espero que quando Jesus aqui chegar, nos encontre prontos nessa corrida, para ser coroado não com louros que secam e apodrecem, mas com uma coroa de ouro, que é só nossa, e que cada um de nós tem um novo nome na eternidade. É meu desejo que Deus abençoe a todos nós nesta manhã. Amém. Curve sua cabeça. Amadíssimo Deus e Pai que está nos céus, aprendemos hoje, Senhor, que estamos numa corrida muito séria da nossa vida. Sabemos, Senhor, que do nosso lado, atrás de nós, está o inimigo das almas querendo nos machucar, querendo nos derrubar, querendo que nós não completemos a nossa carreira. Mas sabemos que à nossa frente estão teus anjos. E o Pai, Filho e Espírito Santo esperando-nos com uma coroa de ouro para pôr na cabeça de cada um de nós. Por isso, Senhor, nesta manhã nos perdoa, nos abençoa, nos guarda, nos dá a direção certa para que possamos andar o mais depressa possível. Pois sabemos que teu Filho Jesus está voltando.
E quando Ele quer chegar, Ele quer nos achar preparados, não só nós, mas os nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos. Por isso, Senhor, nos aceite, para que possamos ser cada vez melhor nas Tuas mãos. Pensou, Senhor, todo jovem dessa igreja, os doentes, a liderança, o pastor, que tudo que aqui seja dito e feito para a Tua honra e Tua glória. Não que nós merecemos, mas pelo sangue e o amor do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.